Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Felipe Brito Oficial. Pessoal, tem novidade aí, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fala sobre salário mínimo, aumento real, né? Entrevista aqui com o comentarista, né, que foi muitos anos da Rede Globo, o Shoa, né? Ele que fez esse podcast, essa entrevista ali com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e uma das perguntas, um dos temas ali dessa entrevista, desse podcast, é sobre o salário mínimo. E a gente vai colocar aqui o que há de esperar aí, o que pensa o presidente da República sobre o novo salário mínimo, né? O novo reajuste, porque agora o próximo salário mínimo, gente, vamos lá, só para deixar claro aqui, fazer jus também, e a gente não bater na pessoa errada, né, Rubem? E, na verdade, esse salário mínimo de hoje não é responsabilidade diretamente do presidente Lula, porque todo o orçamento de 2023 foi trabalhado em 2022 com o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, toda a construção do salário mínimo do ano que vem é feita agora na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E é muito importante, ao invés de a gente ficar aqui fazendo achismo, né? Vamos ver agora o que pensa o próprio presidente, né? Luiz Inácio Lula da Silva. O que ele vai falar aqui nessa entrevista aqui com o Shoa, né? Que era da Rede Globo até então, e hoje ele faz parte do quadro, né? Do governo ali, né? Da Secretaria de Comunicação. Que legal. Vamos lá, vamos ver que a pergunta aqui do Shoa e também o que pensa o nosso presidente, o seu presidente. Independente se você votou no Lula, como eu não votei no presidente Lula, mas ele é o meu presidente, ele é o presidente do meu país e toda autoridade, eu acredito que é colocada ali por Deus. Pode falar. Ele fala aqui nessa entrevista também? Ó, que legal. Bota a vinheta aí, já vamos falar. Ele vai falar aqui para se vai ter aumento para quem ganha mais de um salário mínimo, é isso? Ó, que legal. Vamos lá, bota a vinheta aí, vamos ver. Tô curioso também, não assisti não. Vamos lá. Bota aí, que eu tô curioso também para saber a perspectiva, né? Rubem? A gente fica aqui falando, a gente fala várias suposições, mas nessa entrevista a gente vai saber o ponto de vista do presidente, né? Vamos lá. A gente foi notando, né? O salário mínimo, eu até anotei aqui, porque é muita coisa, gente. Salário mínimo é aumento real, né? A correção da tabela do imposto de renda, que atende 13 milhões de pessoas. O preço dos combustíveis, gás, de cozinha, em casa, isso faz muita diferença. O Minha Casa Minha Vida é uma coisa também para frente, que também vai tocar no bolso. Antecipação do 13º para os aposentados, enfim, muita gente também. O Nova Bolsa Família, aquele que você falou, né, que era um programa anterior. São várias coisas, mas que no final das contas você vai somando, né, e vai melhorando a situação para as pessoas, né? Olha, eu sempre disse, desde que eu ganhei em 2003, que governar é como você plantar uma árvore. Ou seja, você plantou uma árvore frutífera, você tem que aguar, tem que ter sol e você tem que esperar os frutos aparecerem. Primeiro aparece uma flor, depois aparece um botão, depois esse fruto vai crescendo, vai ficando bom, vai ficando maduro, a gente come. Ou seja, nós estamos nessa fase de que amadureceu já. Nós já sabemos, sabe, o que fazer daqui para frente. Nós sabemos que nós temos que fazer muito mais do que nós fizemos em qualquer outro mandato que nós tivemos, porque nós precisamos reconstruir o Brasil. Eu chego em estado por aí, cada estado que eu chego, eu pergunto se alguém lembra alguma obra de infraestrutura feita pelo governo passado. Ninguém lembra. Ninguém lembra. Ninguém. Em nenhum estado que eu vou, ninguém lembra de obra. Então, nós temos que reconstruir. Só para você ter ideia, o senhor, nós encontramos 14 mil obras paradas. 14 mil. Só na área da educação são 4 mil obras paradas. No Minha Casa Minha Vida são milhares de casas que ficaram paradas desde o tempo do governo Dilma.
Então, tudo isso é um processo de estudar para saber se a estrutura está boa, para a gente reconstruir essas casas, para a gente refazer a escola de tempo integral, para a gente refazer as creches. É quase 3 mil creches que estavam paralisadas. Então, esse trabalho é extraordinário porque o Ministério é muito bom, as pessoas são muito capazes, as pessoas estão com muita vontade, mas muita vontade mesmo. E eu só acho que o povo brasileiro tem que ter um pouquinho de paciência, porque não vai ter fake news no nosso governo. Quando a gente resolveu aumentar o salário mínimo, a gente disse, ele vai aumentar um pouquinho agora, mas daqui para frente, todo ano o salário mínimo vai ter aumento real. Quando a gente resolveu aumentar a tabela do imposto de renda para R$ 2.640, é porque a gente quer chegar a 5 mil no final do meu mandato, sem pagar imposto de renda. E assim nós vamos criando as políticas e vamos implementando elas. Eu, sinceramente, estou extremamente satisfeito. Eu tenho combinado viagens aqui dentro com viagens para o exterior, porque é preciso recuperar a capacidade do mercado interno brasileiro e o Brasil estava lijado de política internacional. Resumindo, quem ganha mais de um salário mínimo não está nos planos do governo, né? Então, assim, tá indo bem aí? Tá, né? Então, assim, gente, salário mínimo, se tiver só inflação de 2%, é o que vai ter de aumento para quem ganha acima do salário mínimo. Se não tiver nada, tiver 0, se tiver 1%, é 1% só de aumento? Que onde está isso? Cara, eu acho que... Acho não, certeza que eu tô falando. O governo precisa rever os conceitos, cara. Porque, tudo bem, tem que ter política de salário mínimo, sim, mas para quem ganha mais de um salário mínimo, gente, não se toca nesse assunto. Então, por isso tem que ter uma lei para obrigar, tá? Então tem que estar baseada na lei. O projeto 4434 tem que ser aprovado, já foi aprovado no Senado. Então, assim, é o caminho mais curto para como que eu posso dizer? Um equilíbrio ali, né? Garantir que as pessoas tenham reajuste real, ganho real, como não tem há muitos anos. Então, o projeto 4434 de 2008, que ainda estava parado, né? E esse ano ele cria uma movimentação gigante aí, falta por uma assinatura aí de um líder, né? Que inclusive é do PT, e o projeto é do PT. Pode esse projeto entrar em votação a qualquer momento, né? Basta essa assinatura, não é isso? Tá parado ainda, né? Olha aí, 188 assinaturas. Lembrando, pode tirar aí, por favor. Lembrando que eu entrei em contato, né, com o Zeca Dirceu, com a assessoria dele. Eles estão cientes, os aposentados e pensionistas estão ligando. Então, assim, não tem mais desculpa. É agora ou nunca. Ou aprova ou não aprova. Não tem que ficar nessa de disse-me disse. Vai assinar? Vou. Eu vou ligar mais uma vez amanhã e vou perguntar, vem cá, qual é o posicionamento do deputado do PT? Ele vai ser a favor ou contra os aposentados e pensionistas? O que a gente precisa é clareza. O pau que dá em Lula, dá em Bolsonaro também. Então, assim, não adianta achar que eu vou passar esse governo todo do Lula sem cobrar. Vou cobrar, doe a quem doer, e eu espero que quem votou no Lula não se ofenda, como quem votou no Bolsonaro também não se ofendeu, porque eu não tenho político de estimação. A mesma postura minha é com Bolsonaro, presidente, e Lula, presidente. Não vamos abaixar, tá? Não tem prioridade nesse governo aposentados e pensionistas. Eu vou fazer um outro vídeo aqui. Um abraço, fica com Deus. E o melhor ainda está por vir e só está começando. Tchau, tchau.